Está no ar mais um episódio do seu Fermenta em Pod. Já deu um tapa aqui na Fermenta em Pod. A gente está gravando aqui diretamente do Campinas Innovation Week. É um dos maiores eventos de inovação, tecnologia da América Latina. Não é fraco, não, velho. E essa semana, como a gente está aqui no espaço, fazendo as entrevistas e gravando esses episódios do Fermenta em Pod, um dos nossos convidados é o Rodrigo Vieira, da Polose Vida Plena. Quem quiser ter vida plena já sabe o que consultar agora, a Polose. Mas ele vai falar, obrigado por você ter vindo, viu, Rodrigo? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, né? O que a Polose, então, criou ou desenvolve? Perfeito. Hoje a Polose é uma das maiores empresas de desenvolvimento humano e company do Brasil. Hoje a gente trabalha atendendo empresas pequenas e médias e também a gente atende hoje com palestras abertas, hoje levando o desenvolvimento humano através da inteligência emocional. Além disso, a gente também traz aí alguns treinamentos também para poder auxiliar dentro desse processo. Treinamentos como oratória, né, para o pessoal se comunicar, se apresentar melhor dentro de programas como esse, por exemplo, e vender a sua imagem. Legal. E qual é o trabalho de inteligência emocional? O que é esse tema que tanto se fala? O que você desenvolve nessas palestras? Qual é o cerne disso? Perfeito. A inteligência emocional, Aaron, o que acontece? A gente tem que trabalhar, por exemplo, crenças, né? O que é uma crença? E aqui a gente não está falando de nenhum viés religioso, né? As crenças, elas são formadas em nós ali de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 10 anos de idade, por absolutamente todas as experiências que a gente tem na infância, por tudo que a gente viu, ouviu e sentiu dos nossos pais ou pais substitutos. Então, às vezes as pessoas hoje, elas têm alguns comportamentos, depois de certa idade, que está atrelado a comportamentos que vieram de outras pessoas para ela, e ela só replica isso. Por exemplo, a pessoa está dentro de um trabalho, da vida profissional, e, poxa, ela sempre se frustra, sempre está saindo do trabalho por algum motivo. Ela não sabe o porquê. Então, as nossas palestras, o tema de inteligência emocional é o quê? Você identificar aonde foi criado determinado comportamento e como modificar este comportamento. E aí a gente trabalha a inteligência emocional dentro do âmbito profissional, por exemplo, que é o quê? Lidar com as suas próprias emoções. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo, Haroldo, que é 100% online, muito rápido, muito tecnológico, e a gente às vezes tem que lidar com uma frustração muito rápida, a gente está ansioso muitas das vezes, então a gente trabalha a inteligência emocional para saber controlar essas emoções, partindo das crenças. E como é que identifica isso? Você está fazendo uma palestra. Isso. 500 pessoas. Perfeito. Cada um tem sua particularidade com relação a isso. Como é que a pessoa consegue identificar isso? Foi porque quando pequeno meu pai ficava bravo comigo. Como é que é isso? Existe isso durante a palestra? Sim, tem. A gente traz alguns pontos, por exemplo, vida financeira. Quando você era criança, às vezes o que você via dos seus pais? Qual era o comportamento dentro da sua casa? Você cresceu num lar onde você via sempre papai e mamãe com muita fartura, com muito dinheiro, podendo compartilhar, podendo ajudar outras pessoas? Ou era um comportamento de, poxa, sempre brigando porque não tinha dinheiro dentro de casa, não sabia qual era o boleto que ia pagar, às vezes você via cobranças vindo dentro da sua casa porque, poxa, meu pai não tinha dinheiro. Esse é um dos comportamentos. Então a gente vai trazendo para consciência esses comportamentos que você passou na infância. Poxa, às vezes, por que às vezes a pessoa tem dificuldade de falar em público? Porque às vezes lá atrás, na infância, primeiro que ela não conviveu com pessoas que falavam em público. Ela nunca teve essa vivência. E quando ela foi lá apresentar um trabalho na escola, chegaram para ela, riram da cara dela. Mas às vezes isso pode ser uma coisa muito pequena para poder pegar. Por exemplo, ela lá naquele momento que estava apresentando, uma pessoa riu. E ela trouxe esse comportamento para ela. Poxa, estão rindo de mim. Assimilou aquilo e assimilou. Nunca mais. E aí nunca mais ela consegue falar porque ela acha que as pessoas vão rir dela. Então a gente precisa voltar naquele comportamento e poder reinscrever ele novamente. Esse comportamento emocional tem um percentual muito grande na família ou no ambiente que a pessoa vive independente da família, nessa infância? Perfeito. Aí a gente tem que dividir. Do 0 aos 12, do 0 aos 10 anos, a crença ela é formada principalmente pelos seus pais ou pais substitutos. E aí os pais... família. Pai, mãe, se foi tio, se foi tia que criou, enfim. Isso. Aí as pessoas... A vivência do dia a dia. Exatamente. E aí é muito mais forte quando as
pessoas que estão na sua família. Bate muito mais forte. Agora, também entra-se ali dentro para formar crenças o convívio dela de escola, na infância, dentro de comportamentos como esse que eu falei da questão de oratória, por exemplo, de alguém ir lá e rir dela e ela trazer isso para ela, mas principalmente formado dentro de casa. E como é que você enxerga uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem, vamos chamar assim, de equilibrada, bem formada, não sei o quê? Qual a característica dessa pessoa que ela adquiriu ao longo do tempo? A inteligência emocional bem vivida e bem praticada, qual é a característica de uma pessoa que tem essa habilidade? É aquela pessoa que ela consegue estar passando por um momento de turbulência, só que ela sabe lidar de uma forma que ela se sai da situação e observa. Ela passa a ser um observador da situação, aonde ela consegue analisar e distinguir as emoções. Ela sabe que se ela for subir o pico dela de energia ali naquele momento de raiva ou de conflito, vai ficar muito pior. Então ela consegue metrificar, falar, poxa, eu tenho que tomar essa decisão. Então, a pessoa que tem a habilidade de inteligência emocional, ela consegue se sair da situação. Ela tá ali passando por todo aquele processo, mas ela consegue olhar e falar, opa, peraí, eu sei qual é a atitude que eu tenho que tomar nesse momento. E que vai ser tanto para mim quanto para o outro. A pessoa que tem a inteligência emocional desenvolvida, ela não está preocupada só com si. Ela também está preocupada com o que vai reverberar na outra pessoa, nas pessoas que estão envolvidas dentro da situação. E nessas palestras que vocês fazem, como você estava comentando, como é que é? Você diz que vai na cidade, recolhe alimento, como é que funciona? Como é que é feito? Hoje nós fazemos um trabalho que nós chamamos de palestras abertas. Então a gente vai para diversas cidades e estados e nós vamos para lá e levamos a nossa palestra de inteligência emocional. Quanto tempo essa palestra? A palestra hoje ela tem a duração de 1h e 45 minutos. Tá. E aí nós levamos a palestra, o conteúdo, e as pessoas fazem arrecadação de alimentos. E esse é o valor para ela poder participar dessa palestra. E ali, nós pegamos esses alimentos e destinamos ele para uma instituição de caridade da cidade. Então, por exemplo, nesse último, só para vocês terem uma ideia, nós arrecadamos aproximadamente 1 tonelada de alimentos. Aonde foi isso? Aqui em Campinas, para mandar para o Rio Grande do Sul. Legal. Nós pegamos as palestras aqui de Campinas e região e nós conseguimos destinar aí mais ou menos 1 tonelada de alimentos para o Rio Grande do Sul. Legal. E, por exemplo, eu quero fazer um curso, alguma coisa assim, eu quero trabalhar essa inteligência emocional. Como é que faço isso? Vocês fazem isso? Não? É individual, só para a empresa? Como é que funciona? Hoje a gente tem a nossa parte de treinamentos, né? A gente tem uma imersão de um final de semana que nós chamamos ela de imersão vida plena, que é o nosso treinamento de um final de semana, das 8 da manhã às 22 horas, sábado e domingo. Inclusive, nesse último final de semana... Domingo vai até às 22? Vai até às 22. Oh, louco, velho. Nesse último final de semana, inclusive, nós tivemos a imersão aqui na cidade de Sumaré e nós levamos mais de 800 pessoas para esse treinamento. E lá é um treinamento muito mais profundo, né? Então, aonde a gente toca realmente, a gente com muito mais tempo, com muito mais ferramentas e o espaço, o ambiente adequado. Não, 800 pessoas? Tem que ser um estádio, um mini estádio. Que isso, como é que cabe tudo isso? A gente fez no Sun Hall, aqui em Sumaré, Sei. um espaço de eventos. Então, legal. A gente conseguiu levar lá mais de... Passa o dia todo, então? Dia todo. 2 dias. Sábado e domingo. E lá a gente usa as ferramentas adequadas para conduzir as pessoas para determinados momentos dos pilares da vida, para que a gente possa trabalhar aquelas crenças e poder reprogramar elas. Para esse é o primeiro passo. E como é que você entrou nesse mercado, nessa de inteligência emocional aí? Vamos lá. Essa é uma parte muito legal. Eu fui gestor comercial da Ambev durante 4 anos e meio. Já explicou tudo, então. Gestor da Ambev já explicou tudo, velho. Gestor comercial da Ambev ali durante 4 anos e meio. Fiz uma mudança na minha carreira e eu estava prestes a receber a minha filha, a Helena, né? A gente já estava com tudo preparado. O nome da minha esposa, bonito nome. Exato. E a minha esposa perdeu a nossa filha com 7 meses, ela morreu. 7 meses? E eu entrei numa depressão profunda, fui pesar mais de 160 quilos, enfim... Parte profissional, eu isolei, eu já tinha os meus 2 filhos, né? Que hoje é o Victor e Steph. Você já tinha, então. Era o terceiro filho. Era minha terceira filha. E eu entrei num processo comigo mesmo. Eu me isolei do mundo, achei que nada mais dava certo. Eu não conseguia olhar para os meus filhos, porque eu achava que o que tinha acontecido ali era culpa minha. Falei, poxa, isso é culpa minha, desculpa a expressão, mas um merda de um pai... Que, poxa, você se sente, nossa, é o responsável direto. Então,
a gente foi despejado da casa que a gente morava, porque eu não tava mais ligando pra mim. Eu liguei, desliguei. Desligou. Porque eu também desliguei, acabou. Caraca, velho. E entrei nesse processo. E aí eu cheguei pra minha esposa, a gente tava numa situação muito ruim financeiramente. Eu falei pra ela, olha, eu vou procurar um bico, um emprego, alguma coisa. Aí eu fui procurar. Aí apareceu pra mim lá, assim, staff de palestra de inteligência emocional. O staff é a pessoa que ajuda a organizar. E na época a Polozzi pagava R$50 por 2 horas para as pessoas ajudarem. Aí eu falei, eu vou. E eu fui participar. Só que quando eu cheguei para ajudar ali na palestra e tudo mais, eu não consegui participar da palestra. Eu não consegui ajudar. Emocionalmente falando. Eu comecei a chorar do começo até o final da palestra. Caraca, chegou no final, eu procurei o treinador ali que estava dando a palestra, que era o Victor Reis, e falei para ele, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei como, mas eu preciso disso aí. E aí ele começou a me direcionar, foi me acompanhando e foi um processo extenso. Eu passei mais ou menos um processo de 1 ano, mais ou menos. Nossa, jura? 1 ano para poder entrar no trilho, perder peso, voltar para a parte profissional. E aí, como eu já tenho formação em marketing, né, a gente abriu a nossa agência de marketing, começamos a trabalhar e aí as coisas foram encaixando. Mas para se tornar um treinador, foi depois de 1 ano, quando a vida já estava estruturada. E aí eu sou de Goiânia, né? Sou goiano. Legal. E aí vim para São Paulo, fiz os treinamentos com a Polozzi, treinamentos de oratória, master, de negócios, enfim, fiz todas as formações necessárias. E aí a partir daí eu me tornei palestrante, isso antes da pandemia, e nós estamos aí nessa... Antes da pandemia, como é que ficou? Na pandemia foi um momento complicado. Outro momento complicado. Parece você procurar de novo aí. Foi um momento complicado, porém, no meio da pandemia eu segui um caminho diferente, né? A Polozzi estava trabalhando a parte de inteligência emocional e eu falei, cara, eu gostaria de entregar muito mais para as pessoas. E o que eu fiz para entregar muito mais para as pessoas? Eu falei, poxa, eu vou usar o meu know-how de vendas, porque os vendedores, na época da pandemia, tava todo mundo perdido, né? Ainda mais falando de um público que é muito ansioso, muito numa gangorra emocional. Eu comecei a dar treinamentos de vendas no meio da pandemia. Durante a pandemia, eu entreguei muitas mentorias. Pra vocês terem uma ideia, assim, o primeiro lançamento digital que nós fizemos de mentoria, a gente teve 30 mentorados que entraram conosco para nossa mentoria para poder participar. Legal. E ali foi o start. Legal. Então, em 3 anos ali, né, mais ou menos de época de pandemia, eu treinei mais de 3.000 pessoas. A gente desenvolveu um método, que é um treinamento também, sexta, sábado e domingo, que é o método Insanos em Vendas, que a gente aí... Insanos em Vendas é bom nome. Em Vendas. Cara, para trabalhar com vendas, ele tem que estar fundamental. Assim. Então a gente desenvolveu esse método e a gente começou a entregar. Hoje a gente está na 24ª turma de treinamento de vendas e hoje eu sou o gestor da Polozzi, né? Gestor comercial de prospecção da Polozzi e também palestrante e treinador. Legal. E quem tiver interesse, como é que se contata? Tem um site? Temos, a gente tem o site www.polozzividaplena. Polozzi com Z? Com S? Polozzi com Z. polozzividaplena.com.br. Exatamente. Pô, legal. Parabéns, hein, pelo seu exemplo de vida aí, cara. Temos uma jornada. Cara, puta, fiquei emocionado, viu, cara? Obrigado. Porra, Deus abençoe, viu? Eu agradeço. Puta, muito legal. Muito obrigado pela sua presença, então. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de desenvolvimento. Muito legal. Isso é muito importante. Eu diria que é uma das pontos mais importantes na vida hoje, né? É esse desenvolvimento, a resiliência da pessoa. Perfeito. Eu carrego uma frase comigo que veio exatamente na época da pandemia, que é: seja insano ou entre em extinção. E aí o que eu entendo disso? Ser insano muitas das vezes as pessoas não vão acreditar em você, não vão acreditar no seu sonho, não vão acreditar naquilo que você vive, do que você quer fazer, mas tem que ser você. Você tem que ser insano, meter a cara e fazer. Não pode desistir. E independentemente das crenças das pessoas, eu acredito em Deus. E para mim, Deus já colocou isso sobre a terra. Se você não cresce, não se desenvolve, não quer evoluir, você vai entrar em extinção. Tranquilo, muito legal essa mensagem. Legal. Obrigado, então. Viu? Eu que agradeço, Haroldo. Aí, mais um episódio do seu Fermento Empório. A gente aqui passa por todas essas fases, inclusive esse trabalho de inteligência emocional. Isso é muito legal e hoje é muito importante para as pessoas no dia a dia, na família. Porra, quer mais do que inteligência emocional na família? Você conseguir se deslocar daquela situação, se afastar, enxergar o que está acontecendo e tomar decisões, porra, não é fácil não. Eu que diga também.
Tá aí, mais um episódio do Seu Fermento Pode. Fique conosco para os próximos episódios. Estamos gravando diretamente aqui do Campinas Innovation Week, maior evento da América Latina, não canso de dizer isso. Até o próximo episódio.